Eu não quero. Quero um nojo. Todo seu esplendor, vestiu-se como Deus. Se Deus veste assim a árvore do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer e de beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Aleluia! Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre ansiedade. Você tem se entregado à ansiedade? Ou você tem buscado em Deus aprender a confiar? Será que você é daquele tipo de gente que vive ansioso, balançando a perna, agonia, antecipando os problemas, sempre com um discurso de derrotado, sempre pensando da pior forma, com a maior negatividade possível? Você vive sofrendo antes dos problemas existirem. Ou quem sabe você vive criando os problemas na sua mente. Você sofre pensando como comer, o que eu vou vestir. Olha, hoje é dia 1º de outubro. Temos apenas 3 meses, ou menos de 3 meses, para iniciarem aqueles períodos festivos, Natal, a virada de ano. Esse período começa a bater uma ansiedade tão grande nas pessoas, não é assim? Eu mesmo me assumo. Quando eu chego ali no shopping, por exemplo, aí eu começo a ver Papai Noel, aquele sininho, aquelas árvores de Natal. Eu já fico meio ansiosa agora, já dá um negócio. Eu particularmente, eu não sinto uma coisa boa. Não estou falando nem dos signos, eu estou falando do sentimento de que mais um ano está se acabando. E quem sabe você se depara com tudo isso e você diz assim: poxa vida, eu pensei que ia ser tudo diferente, mas está tudo do mesmo jeito. Mais um Natal chegou, mais um ano novo, onde eu disse que eu ia mudar, eu disse que eu ia estudar, eu disse que eu ia perder peso, eu disse que eu ia participar mais das atividades da igreja. Eu disse tanta coisa no início do ano, eu disse que ia ser mais crente, eu disse que eu ia orar mais, eu disse que eu ia ser mais fiel à minha família, que eu ia me dedicar mais aos meus filhos, e nada disso eu fiz, eu continuo mesmo. E a ansiedade começa a tomar conta do nosso coração. Vai virando mais um ano e as coisas continuam do mesmo jeito. Onde é que meu filho vai estudar?
Aí você vai mais longe. E se aconteceu alguma coisa muito ruim? E essa doença que apareceu na minha vida, que está sendo investigada, como é que vai ser daqui para frente? Eu estou falando aqui, e eu sei que tem muitas pessoas que me ouvem que estão se identificando, eu estou falando sobre ansiedade. Se você está se entregando a ela, se você está aprendendo isso com Deus, aprender a confiar no trabalhar dele, no agir dele, na provisão dele. Por meio dessa palavra, eu quero falar sobre a ansiedade, eu quero te ensinar, amado, ou melhor, Deus vai te ensinar a colocar as coisas no lugar. A ansiedade é o mal desse século. A ansiedade atinge todos nós, homens, mulheres, atinge as crianças. As pessoas desse último dia estão andando assim, de novo, a flor da pele. Parece um vulcão que está próximo a entrar em erupção. Eu gostaria muito que você, nesse momento, você que está aqui no tempo do ouvido, você chamasse mais alguém. Eu sei que Deus quer fazer coisas novas, maravilhosas, incríveis na manhã de hoje, por meio dessa palavra. Deus, Ele quer te ajudar a colocar as coisas no lugar. Chama mais alguém, compartilha essa palavra, porque eu não tenho dúvida que algo que está desencaixado vai se encaixar. Que Deus vai apertar parafusos nessa manhã, para tudo ficar ajustadinho, para você vencer essa guerra que você está vivendo. Se você estiver aqui no nosso canal e já compartilhou, escreve aí, eu compartilhei. Eu já compartilhei. Os irmãos que compartilharam, escrevem, eu já compartilhei. Olha, não adianta apenas você pedir a Deus, Deus me cura dessa ansiedade. Deus me cura dessa ansiedade. Eu quero falar a você uma coisa, muito mais do que você. Deus, Ele quer te curar. Ele deseja te curar. Mas tem algumas coisas que Deus ele não pode fazer sozinho. Tem coisas que dependem exclusivamente de você. E eu vou te falar sobre isso dessa palavra. Olha, a ansiedade, ela se desenvolve por alguns fatores e eu vou te explicar para você se conhecer melhor. Presta atenção. Primeiro, você fica sofrendo por antecipação. Você fica ansiosa ou ansioso pela ameaça de algo. Você sabe o que é sofrer por antecipação? É isso. É você sofrer por algo que não vai acontecer muitas das vezes. Ou você sofrer por algo antes de acontecer, ainda que aconteça. Eu vi recentemente um estudo que diz que 60% das coisas pelas quais nós sofremos, elas não acontecem. Então é bem provável, existe uma possibilidade maior do que a metade de você estar sofrendo com algo ou por algo que não vai acontecer. E você já está gastando emoções, você está gastando sofrimento com isso. Isso aí que você está com medo de acontecer. Existe uma possibilidade, uma probabilidade de 60% de não acontecer e você está sofrendo. Quer um exemplo? Você está doente e você começa a imaginar as piores hipóteses possíveis. Você começa a com diagnósticos que o médico não vai dar. Tem outro exemplo, você vai andar de avião. Talvez você não ande tanto como eu. Toda semana eu estou dentro do avião. Eu ando 2 vezes no mínimo. Essa semana serão 4 vezes. Mas veja, nas primeiras vezes que eu andei de avião, muitos anos atrás, eu sempre ficava imaginando as piores possibilidades. Eu sempre ficava mandando mensagem: "Não, eu te amo." Era tanto eu te amo pra Ju. Era às vezes que eu mais dizia que eu não amava ele. Porque se eu morrer, se o avião cair, pelo menos ficava registrado lá que eu amava. Mandava mensagem para as minhas filhas: "Filha, te amo. Cuida de Alicinha, cuida de papai." Era tanta recomendação e parecia que eu ia morrer. E aquilo ali me fazia mal. Eu passava ali algum momento daquele voo angustiada,
Se o avião fazer um barulho ruim, eu ficar, meu Deus do céu, vai cair agora. Vai cair agora. Senhor da glória. Quem vai cuidar das minhas meninas? Qual vai ser a mulher que o pastor de Montes vai casar depois? Ele vai casar, será que vai ser troço? Será que vai cuidar das minhas filhas? Tá imaginando um monte de besteira. Isso me trazia emoções negativas terríveis. Hoje em dia eu entro no avião, eu boto a cabeça lá e eu vivo. O avião acorda, o piloto dizendo, olha, vamos entrar em turbulência, fica com o cinto ajustado, não vai no banheiro, as luzes se apagam, o avião faz um barulho. Eu abro o olho assim, não tá dormindo. Agora do lado pro outro, e eu sei que Deus já determinou o dia e a hora da minha partida, e eu não vou ficar atribulada por isso. Veja, eu tenho dois exemplos aqui. Eu tenho o exemplo da doença e eu tenho o exemplo da guerra. Não tem outro exemplo, por exemplo, cirurgia. Essa cirurgia aí que você está adiando, porque você só consegue pensar negativamente sobre ela. Você olha e diz assim, vai acontecer alguma coisa no caminho. Então, eu não vou ficar a mercê do cuidado médico, não. Ai, deixa o tempo passar e Deus vai me curar. Eita. Olha, Satanás ele tem as suas formas de oprimir o ser humano. E uma destas é por meio da ansiedade. Eu não sei como você está no dia de hoje, mas imagino assim que Satanás, no início das nossas aulas, ele tem se aproveitado dessa sua predisposição a ser ansioso para trabalhar na sua vida, para fazer com que você desanime na caminhada, para fazer com que você desista do que Deus plantou no seu coração. Satanás ele tem, com seu oportunismo, se aproveitado dessa circunstância para fazer com que você, amado e amada, seja um canal de destruição para tua casa. Mas em nome de Jesus, por meio desta palavra, no dia de hoje, Deus está abrindo seus olhos. E você vai dizer assim, eu confio no Senhor. Eu confio na provisão. Diga comigo, se você puder no dia de hoje. Mas fale alto, se você puder, no ambiente for propício para isso, não deixe de falar alto não. Diga assim, eu confio na provisão de Deus. Mas diga mesmo, eu confio na provisão de Deus. Eu não sei qual é o teu medo, se é o medo de uma cirurgia, se é o medo de uma doença, se é o medo, enfim, de algo que ainda nem aconteceu e nem tem possibilidade de acontecer. O medo da solidão, é o medo de perder o emprego, é o medo de não poder prover as coisas que a tua família precisa. Eu não sei qual é o teu medo, mas em nome de Jesus você vai dizer hoje, eu confio na provisão de Deus. Se puder, você que está aqui no canal do YouTube, você vai digitar, você vai escrever isso. E você vai escrever dizendo, eu confio na provisão de Deus. A Bíblia diz que o medo é muito mais do que um sentimento, ele é um espírito. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo número 7, nos diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Aleluia. Olha que onde Deus está escrevendo isso tem uma força muito grande no mundo espiritual. Eu confio na provisão de Deus. Eu confio na provisão de Deus. Então, se você, amado, amada, estiver sendo tomada por esse espírito de medo, repreenda nesta manhã em nome de Jesus. E saiba que isso é algo que vem do maligno.
Deus te deu foi espírito de amor, de equilíbrio, de poder. Aleluia. Repreenda hoje o medo da vida, o medo da morte. Repreenda hoje o medo da solidão. Repreenda hoje, em nome de Jesus, o medo do amanhã. Ai, irmã Clarice, eu não sei, mas o ano está se acabando. 2026 vai chegar. Tem tanta coisa nova para viver. Eu não sei se eu vou lidar com isso tudo. Repreenda o medo do amanhã, em nome de Jesus. E diga, eu confio na provisão de Deus. O medo do que você não conhece, o desconhecido. Quem sabe você vai enfrentar algo novo, um emprego novo, um relacionamento novo, um desafio novo. Repreenda todo medo e diga, eu confio na provisão de Deus. Eu confio na provisão de Deus. Satanás já caiu por terra em nome de Jesus. Aleluia, nesta manhã. Eu sei que tem muitas pessoas que me ouvem no dia de hoje e que estão atormentadas e que estão desenvolvendo doenças no corpo por conta da enfermidade da alma. Mas você serve a um Deus que cura. E eu creio na cura do divino no dia de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fica aqui comigo. Você está na Nova de Paz, na 88.1 FM. Eu sou Clarissa Teste e estamos no momento da palavra de Deus. 9h15 nós iremos orar, nós iremos falar com Jesus. Estou ao vivo no canal do YouTube Rádio Nova de Paz. Se você quiser deixar o seu pedido de oração agora, deixe o seu pedido de oração. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar o Senhor. Amado, escuta aqui uma coisa. Você pode estar sentindo uma dor no teu corpo. E essa dor, ela ter surgido. Não foi por esforço físico, não foi por algo que você se alimentou. Essa dor pode estar surgindo, essa doença, por conta de uma enfermidade da tua alma. Eu vi aquele conhecido médico, Dr. Ray. Eu não sei, ele não é brasileiro. Eu não sei de onde ele é. Mas eu vi um vídeo dele muito forte, me tocou. E ele estava dizendo assim, olha, há muitos anos eu não bebo bebida alcoólica. Eu bebi muito pouco, bebia socialmente. E há mais de 30 anos eu parei de beber bebida alcoólica. Também parei de beber refrigerante. Eu me cuido, eu como frutas sem agrotóxico. Eu tenho um cuidado todo especial com a minha alimentação. Eu também malho muito. Eu gosto de estar na academia, eu faço meus exercícios, então eu sou um exemplo de cuidado com o corpo. E você vê que ele é um homem forte, um homem cuidadoso, cuida do corpo, cuida da pele, cuida dos seus alimentos. Mas ele disse assim, eu estou com câncer. Eu descobri que eu estou com câncer. E eu parei para analisar o porquê, isso é ele dizendo. E eu descobri que não adianta eu ter cuidado com o meu corpo, como que eu me alimento e também em fazer exercícios físicos. Porque eu tinha uma rotina, e eu tenho até hoje uma rotina muito estressante. Ele falou sobre as emoções. Como o estresse da vida, como as lutas da vida, elas podem fazer desenvolver doenças terríveis no nosso corpo, como o câncer, por exemplo. Eu não estou falando que todos que têm câncer, obviamente, é devido ao estresse, não, mas o doutor Ray, ele falou exatamente isso. Ele fazia 6 cirurgias por dia. Então, isso fazia com que ele fosse submetido a um nível elevadíssimo de estresse. E aí ele ficava nessa situação, não sabia lidar com isso, deixava se levar pela emoção. E ele entende que o câncer que ele desenvolveu, por mais que ele tivesse se cuidado do seu corpo, teria sido por conta da sua rotina, do seu estresse diário. Aí você pergunta assim, mas irmã Clarissa, não tem como ser. Dói, porque todo mundo entende, muita gente entende, melhor dizendo, que uma doença, ela é emocional, ela não dói. Mas eu toco e dói. Como
porque algo psicológico se dói no meu corpo. Pois bem, a sua alma grita por conta das dificuldades, dos problemas. E aí você desenvolve úlcera, gastrite, asma, falta de ar, hipertensão, taquicardia, dermatite na pele. É tanta coisa que vai aparecendo. E mais uma vez aqui eu deixo bem claro. Eu não estou falando de uma regra. Eu não estou dizendo que você que tem a pressão alta é por conta das suas emoções, porque você não sabe controlar, porque você não descansa no Senhor de forma alguma. Mas eu estou falando que existem grandes possibilidades de ser. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 30, que o ânimo sereno traz vida ao corpo. Será que Deus não está falando exatamente sobre isso? Quer conferir? Provérbios 14, 30. O ânimo sereno, isso aqui fala de você enfrentar os problemas com tranquilidade. Ânimo sereno. Olha você, olhar para uma dificuldade e dizer assim, meu Deus, eu não resolveu para mim. É quando a notícia ruim chega, você não se desesperar, você não querer entregar o que Deus colocou na sua mão, sabe? A Bíblia está dizendo assim, olha, quem é tranquilo tem uma vida de qualidade, vive mais e tem uma vida melhor. Ok, irmã Clarice, eu entendi que quem é tranquilo tem uma vida de mais qualidade. Eu quero falar com você exatamente sobre isso. O que fazer para buscar essa tranquilidade em Deus? Eu vou aqui finalizar essa mensagem, já estamos caminhando para o fim dessa mensagem. Mas olha, minha amada, você já entendeu que a ansiedade afasta você de Deus? Que onde começa a ansiedade, a fé termina. E tem muitas bênçãos que você já adiou por conta dessa ansiedade que você está vivendo, ou que você está se permitindo viver. Eu quero voltar aqui para a passagem que eu vi. Eu vejo aqui Deus, Ele deu instruções aos seus discípulos. Ele conhecia a alma humana, como Ele conhece você, como Ele me conhece, como Ele conhece todos nós. E Ele vai até os seus discípulos e Ele diz assim, eu quero tratar essas pessoas. E eu quero aqui trazer instruções, como Ele faz nessa manhã de hoje. Aí Ele começa agora a dar direcionamento. Ele diz assim, olha, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Então agora Deus está dizendo que eu não devo me preocupar em arrumar, que eu devo andar de todo jeito, que eu também não devo ter um cuidado com a provisão da minha casa de forma alguma. Deus está falando sobre a preocupação. É você ocupar a sua mente previamente com isso. É você se deixar desgastar, buscando o tempo todo satisfazer o que você precisa, o que tua família precisa, e isso te consumir, a ponto de te deixar desgastado, desanimado, inquieto, até desesperado algumas vezes. Porque tem pessoas que ficam assim, extremamente desmotivados quando se deparam diante de alguma coisa que não conseguiram fazer. Final de ano eu não vou conseguir comprar uma roupa nova. Final de ano eu não vou conseguir fazer a pintura da minha casa que eu sempre quis. Meu Deus, como a situação do Brasil está difícil. Aí Deus está dizendo assim, não fica preocupado com isso não. Olha para frente.
Porque a vida é mais importante do que a comida. E o corpo é mais importante do que a roupa. Ele está dizendo assim, olha, dê mais valor a você mesmo do que a roupa que você veste. Dê mais importância à sua vida do que o que você come. E aí os discípulos agora observarem os corvos. Eu estou meditando nessas duas, a partir do versículo 22. Ele diz assim, ele chama os discípulos naquele momento, vocês estão vendo aí os corvos? Essas aves, elas não agitam em celeiros, elas não têm preocupação com o amanhã. Mas, todo dia, de alguma forma, elas são supridas na sua alimentação, elas não morreram de fome. Deus alimenta os corvos. Era o que Jesus estava dizendo. E agora ele olha para os discípulos e diz assim, e vocês? Vocês têm muito mais valor do que as aves. Aleluia. Eu acho muito interessante aqui o que Jesus pergunta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Jesus está falando que eu e você não temos capacidade de acrescentar uma hora à nossa vida. Você tem? Vamos lá, você está dentro de um ônibus e aquele ônibus sofre um acidente, misericórdia. Mas é só um exemplo. Vamos lá, supor que aquele ônibus cai dentro do rio. Você pode fazer alguma coisa, você está lá, você não tem como sair dentro daquele ônibus. Você pode acrescentar mais uma hora à sua vida? Não. Você não tem poder para isso. Você está caminhando na rua, a violência crescendo todo dia, você sofre ali uma bala perdida, pegou em você. Você pode acrescentar uma hora naquele momento? Não pode, você não tem poder para isso. Por mais que se preocupe, diz o Senhor, por mais que você se empenhe nisso, você não pode mudar o que Deus está dizendo. Você não pode mudar o dia da sua partida. Você não tem poder para acrescentar uma hora na sua vida. Aí ele diz assim, se você não pode fazer isso, por que você está tão preocupado com o restante? Sabe? Deus está nos ensinando a aceitar o que Ele tem para nós. Deus está dizendo assim, se você não pode mudar, você tem que descansar. Se você não tem poder para transformar, você tem que descansar. A ordem de Deus para você nessa manhã, por meio dessa palavra, é descansa. Você já disse, eu confio na provisão de Deus. Você não disse? Se você chegou agora nessa mensagem, diga comigo. Se você já estava antes, diz mais uma vez, eu confio na provisão de Deus. Eu confio na provisão de Deus. E Deus está dizendo a você, descansa. Depois Jesus diz assim, olha, se você não pode fazer isso, uma coisa tão pequena que é acrescentar uma hora na sua vida, por que você está tão preocupado com as outras coisas? Está preocupado com as coisas que você nem sonha em poder fazer. Aleluia, aleluia. Depois ele chama atenção para os lírios do campo. Os lírios que não trabalham, não tecem. E Jesus afirma que nem o rei Salomão, o homem sábio, rico, que tinha tudo que um homem pode querer ter nessa terra. Nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como estes lírios do campo de Jesus. Aí ele diz, quanto mais, se Deus veste o lírio, quanto mais vestirá vocês.
homem de pequena fé. E olha Jesus dizendo novamente, não busquem ansiosamente o que hão de comer e o que hão de beber. Não se preocupem com isso. Olha, a partir de hoje, amado, amada, olhe para frente. Olhe para o alto. Não deixe as preocupações roubarem a tua fé, roubarem a tua alegria. Em nome de Jesus, olha, nós já estamos nos aproximando do momento da oração. Nós vamos orar daqui a pouquinho. São 9 horas, mais 5 minutinhos aqui na Nova de Paz, hoje dia 1 de outubro. Aleluia. E eu quero aqui, caminhando já para o final dessa mensagem, dizer a você que a ansiedade, ela é destrutiva. Você não imagina o quanto isso está te consumindo por dentro. O quanto isso está atrasando as bênçãos que Deus tem para você. Você que está se deixando levar, você que está aí se entregando todos os dias, por mais que você afirme que não, você está se destruindo. A palavra ansiedade, ela tem um significado, que é rasgar. A palavra inquietação também tem um significado muito forte, que é um suspense constante, como se você estivesse assistindo um filme. Um filme de suspense é aquele filme que prende a tua atenção do início ao fim. Mas tem uns momentos mais críticos assim do filme que você presta muito atenção e às vezes você fica até sem respirar, não é verdade? Você está lá assistindo aquele filme e quando você vê, passa aquela cena, você percebeu que você nem estava respirando. É um suspense constante. A palavra inquietação, ela tem esse significado. Também tem um significado muito forte, que é estrangular. Olha isso. É a sensação de estar estrangulado ou se deixando estrangular. Então, entenda como a ansiedade é destrutiva. Você está sendo rasgado, estrangulado e está vivendo um suspense constante. O apóstolo Paulo, ele dá aqui uma dica, um segredo, uma orientação. Ele diz que ele faz uma coisa, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando que ele se desprende das cargas de ansiedade dele, não se deixando consumir pela lembrança do passado. Você não imagina como as lembranças do passado, elas te consomem, elas te estrangulam, elas te rasgam. E eu não estou falando daquele passado quando você era criança apenas. Eu não estou falando daquele passado quando você era um jovem, uma jovem, não. Não apenas esse passado distante. Estou falando do passado de ontem, da semana passada, daquela palavra que você ouviu e que te doeu. Estou falando daquela decepção que você teve e que te machucou bastante. As decepções machucam. Paulo, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. É possível, irmã Clarissa? Não é possível deletar da sua mente os acontecimentos, mas é possível você olhar para os acontecimentos de uma forma diferente, com confiança em Deus, com esperança no futuro, virando a página. Você precisa aprender a virar essa página, amada. A não ficar se desgastando, meu amado, com o que se passou, com o que foi dito, com o que foi falado, com o olhar torto que você recebeu, com a decepção que você viveu, com a traição que você passou, enfim. Evite falar sobre isso.
ficam lá nas redes sociais curtindo aquilo, colocando frases, como se as pessoas fossem olhar para aquelas frases de sofrimento e achar bonito o seu sofrimento. Porque você curte esse sofrimento de alguma forma. Aquelas frases reflexivas, né? A tempestade estou vivendo uma tempestade, mas essa tempestade vai passar. Eu não estou falando de você publicar isso uma vez ou outra, mas tem gente que só coloca isso. Parece que gosta de ficar alimentando esse sofrimento, de mostrar às pessoas que estão sofrendo. Ei, profetiza. Profetiza cura. Paulo, ele optou esquecer. Porque se ele ficasse lembrando o tempo todo das prisões, ele não continuaria pregando o evangelho. Se Paulo ficasse curtindo os açoites, falando dos açoites, ele não teria forças para continuar pregando o evangelho. Mas ele olhou para frente e ele disse assim: eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para ganhar o prêmio do chamado celestial. Aleluia. Eu falei das coisas do passado. Deixa eu falar agora das coisas do futuro. Já estamos nos aproximando do momento da oração. A ansiedade também, ela tem o poder de criar um problema que não existe. E aí você olha para frente e você não consegue ter a noção exata do que vai acontecer. Porque você sempre olha para frente. Sempre olha com a ótica perturbada. Você vê as coisas lá na frente com o seu sentimento de perturbação do presente. Você cria um problema, deixa a sua mente gerar um problema. Você lembra quando os discípulos olharam para Jesus vindo sobre as águas? Eles ficaram tão ansiosos ali, tão perturbados, que eles pensavam que era um fantasma. E era Jesus. A mente perturbada, assombrada. Você lembra quando Moisés mandou os espias para olharem a terra prometida? E eles voltaram, 10 deles voltaram com aquele sentimento de negatividade, só olharam para o que era ruim, só olharam para as impossibilidades. Pois bem, a ansiedade te deixa assim, você só olha para o que é ruim, você só olha para o que não é possível, você só olha com um olhar de derrota. Você lembra quando o gigante estava lá desafiando o exército de Israel? Todos já olhavam para o gigante como derrotados, afinal ele era muito poderoso. Davi olhou com olhar de vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu amado, minha amada, nós já vamos orar. Mas primeiramente você precisa saber que Deus é o teu Pai. E que Ele conhece todas as suas necessidades. Está lá no 12:30 de Lucas. Jesus, quando ele estava falando com os seus discípulos, ele estava dizendo assim que Deus, que é o seu Pai, Ele sabe tudo o que você precisa. Ele diz, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Então entenda que Deus sabe exatamente o que você precisa. E Ele não vai deixar nada acontecer na tua vida. Nada, amada. Nada além do que você pode suportar. E saiba também que Ele pode, Ele quer te dar todas as coisas. Se Ele já te deu o maior, que foi o seu Filho Jesus lá na cruz do Calvário, por quê? Por que Ele não te dará coisas menores? Se Deus ele já te deu Jesus, a maior prova de amor, por que Ele não vai te dar esse emprego? Por que Ele não vai te dar esse dinheiro que você está precisando? Por que Ele não vai te dar essa cura que você está precisando? Por que Ele não vai te dar esse casamento? Por que Ele não vai te dar isso que você precisa? Romanos 8:32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura
também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E por fim, ele diz no versículo de número 31, busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. É tempo de buscar o reino. Talvez você se encontre tão perturbado, essa ansiedade tem tomado seu coração porque você tem negligenciado as coisas divinas. Você tem negligenciado a oração, você tem negligenciado a presença, você tem colocado sempre em terceiro plano, segundo plano. Mas aqui tem um segredo que Jesus ele dá para vencer a ansiedade. Temos uma ordem aqui e uma promessa. 9:15, vamos orar. A ordem do Senhor é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o governo de Deus, a vontade de Deus, os interesses de Deus. E aí ele diz, olha, as outras coisas, tudo que você precisa te será acrescentado. Quando você cuida das coisas de Deus, ele cuida das suas necessidades. Saiba que você serve um Deus que trabalha por aqueles que confiam nele. Aleluia. Vamos orar? Convido você para orar nessa manhã. Chegamos ao momento da oração. Quando a noite vem e o dia vai, eu busco a ti, meu Pai. Quando a noite vai e o dia vem, eu busco a ti, meu bem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus e Pai Todo-Poderoso, amigo fiel, Deus da glória. Nessa manhã, Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra. Pela tua palavra, Senhor, que nos dá ânimo para vencer as batalhas. A tua palavra que nos dá energia quando estamos esgotados, quando estamos pensando em desistir, ó Deus. Te louvo pela riqueza que há no teu santo evangelho. Porque ainda antes, Senhor Deus, que a psicologia, que a medicina estudasse e determinasse tantas coisas sobre o equilíbrio humano, sobre as emoções humanas, o Senhor já havia registrado nas Sagradas Escrituras. E por meio da tua palavra, nós nos colocamos de pé, nós encontramos saúde, nós encontramos vida, ó Deus. A tua palavra ela é o nosso alimento, alimento saudável, alimento que nos confere imunidade. A tua palavra, ela nos satisfaz. A tua palavra, ela ilumina os nossos caminhos. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de meditar nela, na tua palavra. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigada porque no nosso país ainda, Senhor Deus, temos a liberdade de estar diante de um microfone na Rádio Novas de Paz, falando do teu amor, pregando a tua palavra, falando do que é pecado. Enquanto, Senhor Deus, em outros países, como a Nicarágua, por exemplo, que vive sob uma ditadura, o teu evangelho é proibido de ser pregado, as rádios são fechadas, as igrejas são fechadas, por conta, Senhor Deus, de um regime comunista, ditatorial, que quer se implantar no Brasil, Senhor Deus. É por isso que eu não posso deixar de agradecer a Ti, porque por
por mais que as forças do mal avancem na nossa nação, eu sei que tem um povo que ora e que acredita em Ti, Senhor Deus, que ouve a Rádio Novas de Paz e que busca em Ti se fortalecer todos os dias. E eu sei que o Teu Evangelho só tem crescido e que nunca na história da igreja conseguiram apagar a nossa história. Quanto mais oprimiam, quanto mais massacravam, quanto mais nos afrontavam, Senhor Deus, mais a igreja crescia e crescia, mais o Teu Evangelho crescia, mais as verdades eram pregadas. E aqui estamos, Senhor Deus, pregando a Tua palavra, falando da Tua verdade. Senhor, existe um povo aqui nesta manhã que precisa de Ti. Um povo que anseia pela Tua palavra, pela revelação dela de dia e de noite. E aqui estamos, Senhor Deus, como instrumento, como canal de bênção. Peço a Tua bênção sobre a vida do meu pai, pastor Tércio. Senhor, que Tu use cada dia mais e mais esse homem de Deus que tem se levantado com tanta força, com tanta energia, sonhando e sonhando e sonhando com o crescimento da Tua obra nesta terra. E não apenas sonhando, mas trabalhando, Senhor Deus, para que isso se concretize. Abençoa, Senhor Deus, também o meu esposo, o pastor Júnior Tércio. Eu já fiz um pedido de oração por ele nesta manhã, assim que iniciei este programa, quando falei com ele. Ele está impossibilitado de fazer suas atividades, Senhor Deus, porque está muito doente. Senhor Jesus, nesse momento ele já deve estar se direcionando para o hospital. Eu quero te pedir, Senhor Deus, a Tua bênção sobre a vida do meu esposo. Eu sei, Senhor Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E essa virose, Senhor, que tem atingido a muitos, atingiu a minha filha mais velha, Clarinha, recentemente. Chegou agora sobre a vida do meu esposo, está deixando ele fraco. Já faz praticamente uma semana, Senhor Deus, que ele não consegue apresentar, alguns dias, Senhor, que ele não consegue apresentar o programa. Provavelmente os próximos também não vai conseguir chegar. Mas eu sei, Senhor, que Tu estás no controle de tudo, e aqui estarão homens e mulheres de Deus pregando o Teu Evangelho na apresentação das programações. Mas te peço, Senhor Deus, a cura sobre a vida do meu esposo. Para que o Senhor possa continuar usando tremendamente. Para que o Senhor continue falando por meio da vida dele, Senhor, aos corações de cada um dos ouvintes da Rádio Novas de Paz e da Tua igreja, ó Pai. Eu sei que o inimigo se levanta com muita fúria sobre a vida dele, sobre a nossa família. Mas é debalde e já caiu por terra em nome de Jesus. Oh Deus, quero te pedir também por cada enfermo. Por cada enfermo nesta manhã, pessoas que também foram atingidas por esta virose que está com grande incidência no estado de Pernambuco. E eu sei, Senhor Deus, que Tu és Deus de cura. Que o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Que o Senhor possa entrar com cura nesta manhã, com renovação de forças nessa manhã. Tu és grande, Tu és o médico dos médicos. E aquilo que o médico diz que não tem jeito, o Senhor se levanta com a Tua mão forte, poderosa e vitoriosa e diz: tem jeito, tem jeito. Passeia, Senhor Deus, nos leitos dos hospitais. Aquilo que o médico diz que não tem como fazer, o Senhor vem e mostra que tem sim como fazer. Porque o Senhor é o dono da vida. O Senhor é Deus até que ressuscita mortos, se assim o Senhor quiser. Tu és Deus grande, em Ti está toda a força, em Ti está todo o poder. Em Ti, Senhor, está a fonte da vida. Tu tens o bálsamo que cura todas as feridas. Tu és o bálsamo. Então, Senhor Deus, vai confortando os doentes,
Vai, Senhor Deus, trabalhando deste sangue, hidratando este sangue, esses músculos, Senhor Deus, trabalhem em todo o sistema nervoso, circulatório, gastrointestinal, cerebral. Sim, Senhor, meu Deus, vai, Deus, expulsando tudo que é ruim, seja na criança, no adolescente, no jovem, no adulto, no idoso. Meu Pai, vai fazendo aquilo que a tua filha precisa, que o teu filho almeja, em nome de Jesus. Eu sei, eu creio, e eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer, meu Senhor. Mas expulsando também, Senhor Deus, todas as enfermidades espirituais. Eu sei, Senhor Deus, que nesta manhã muitos se encontram enfermos espiritualmente. Muitos que se encontram nesta manhã debilitados espiritualmente por conta da ansiedade. Porque, Senhor Deus, tem sido escravo das suas emoções. A tua palavra hoje, ela nos ensinou muitas coisas. O Senhor nos convidou para viver uma vida buscando em primeiro lugar o teu reino. E a partir daí, Senhor Deus, tu nos garante que as demais coisas o Senhor nos acrescenta. Oh, meu bom Deus, tu tens cuidado dos lírios dos campos. Tu tens cuidado das aves dos céus. Elas têm o que comer, elas têm com que vestir. Eu sei, Senhor, que tu tens cuidado de mim, tu tens cuidado de Clarinha e Maria Alice, tu tens cuidado do meu esposo, Pastor Júnior, tu tens cuidado da minha casa. E o Senhor tem cuidado de cada casa. Toda enfermidade cai por terra. Todo levante do inimigo cai por terra. Todo dardo inflamado, toda seta cai por terra. Em nome de Jesus, toda ferramenta preparada contra esta família não há de prosperar. Não prosperará em nome de Jesus. Porque tu tens estado conosco, Senhor. Tu tens sido nosso ajudador, tu tens sido nosso Senhor. Obrigada, meu Deus, muito obrigada. Eu sei, Senhor Deus, que muitas vezes nos encontramos entristecidos, ansiosos, descompensados com o que se passou e também com o que há de vir. Mas tu continuarás nos auxiliando. A tua igreja já disse nesta manhã, eu creio na provisão de Deus. A provisão fala de algo que o Senhor está trazendo para suprir as nossas necessidades. A provisão é aquilo que nós não temos, mas que o Senhor tem. Eu creio que tu tens aquilo que eu não tenho. Eu creio que tu vais me dar aquilo que eu preciso, Senhor. Não que eu tenho. Não o que eu tenho pedido para satisfazer as minhas próprias vontades, o meu luxo, o meu conforto. Não, mas o que eu preciso. E a tua igreja tomará aquilo que precisa. E eu sei, ó Senhor, eu creio, meu bom Deus, que tu has de continuar trabalhando pelo teu povo que tu amas. Oh, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, meu bom Deus, pela tua palavra e a tua presença que faz até a tristeza saltar de alegria. Fica conosco, Senhor Jesus. Continua nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. E que cada pedido de oração que chegou até aqui, Senhor, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa fazer. Nós cremos em Ti, Senhor. Cremos que Tu és Deus de provisão. Eu não tenho dúvida que o Senhor vai fazer uma coisa nova. Aleluia!
guerreando, querendo atacar, mas o Senhor aumenta os sonhos, chegou aqui pra guerrear. Eita, glória a Deus! Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater exaltado, ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao seu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo, ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo, ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto, ele queima os carros no fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Canta! Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus me chaga, oh, aleluia! Ó, bateu em retirada, esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Eita Deus, irmã Sandra tá dizendo, canta, irmã Clarissa. É nada. Hoje eu já amanheci, os irmãos já perceberam aqui, quem escuta sempre já percebeu aqui, vi até umas irmãs aqui comentando, minha voz está se acabando. Meu Deus, será que eu vou arriar também? Meu Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Eu estou nem conseguindo cantar. Pra você é uma guerra espiritual que você não vê, mas ainda assim eu creio que Deus vai fazer uma coisa nova. Mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater exaltado, ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo, ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo, ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto, ele queima os carros no fogo, ele é provisão. Ou na caverna, nosso Deus, aqui na costa de Portugal. Vai, Deus vai fazer. Deus vai fazer uma coisa nova. Vai mudar a cena. Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada, pegou as malas e foi embora, em nome de Jesus. Mas pra Deus é nada, essa muralha aí, pra nosso Deus é nada, esse gigante aí, pra nosso Deus é nada, essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada, esse levante aí é nada, pro nosso Deus é nada. A tempestade aí, pro nosso Deus é nada, uma vermelha aí, pro nosso Deus é nada, esse levante aí é nada, pro nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pro nosso Deus é nada, é nada. Prova de paz. Eita glória! A radia preparada. 9h35, 9h35 aqui na sua Nova de Paz. Hoje, 1 de outubro de 2025. Irmã Verônica, ela deixa um versículo aqui para nossa meditação. 1 Samuel 2:4. O arco dos fortes foi quebrado. Amém, igreja? Eu só não posso
próxima, Verônica, dessa palavra, o arco dos fortes foi quebrado. Em nome de Jesus. Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado, ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo, ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto, ele queima os carros no fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Um abraço, um beijo bem grandão para a irmã Daniele Lúcia. Irmã Daniele, ela diz aqui: eu amo esse programa. Amém, irmã Daniele? Obrigada pelo carinho. Irmã Adriana Sena está dizendo: irmã Clarissa, pede para o seu esposo tomar água de coco em nome de Jesus. Ele está tomando, irmã Adriana. Obrigada pelo carinho. Ele está tomando água de coco, está tomando soro, está tomando tudo. Só precisa ficar bom logo. Olha, ainda tem minutos de sabedoria, 9 horas, mais 36 minutos, 9h36, na sua Nova de Paz. E eu tenho aqui, ó, uma palavra poderosa para o seu coração e para os seus relacionamentos. Olha, a mensagem de Deus hoje para você é: resolva os seus conflitos de frente, não pelas costas. É uma palavra aqui que muito tocou meu coração, um livro de Provérbios, que diz assim: procure resolver sua causa diretamente com seu próximo. Irmã Clarissa, essa palavra está na Bíblia, Provérbios 25:9. Procure resolver sua causa diretamente com seu próximo. Chegou aqui para guerrear. Olha, a palavra de Deus vai nos orientar aqui a resolver os conflitos. Sabe por quê? Às vezes você tem um conflito com alguém e você precisa resolver. Obviamente, você vai uma pessoa próxima daquela pessoa e você descarrega tudo que você sente, que você quer falar, na tentativa de resolver. E você acaba aprofundando o buraco, o problema, sabe? E aí, amada, Deus está dizendo assim: você resolve o seu problema diretamente com a pessoa que você tem um problema. E aí eu quero aqui mostrar a você, nesse versículo, nos minutos de sabedoria, quero aqui falar sobre a riqueza desta orientação bíblica para a minha vida e para a sua vida, tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus, no minuto de sabedoria? Eita, Deus, eu estou aqui olhando, é tanta receita. Obrigada, irmã Ivete Mello. Irmã Clarissa, pede para o irmão comprar carvão vegetal. Eita Deus, na farmácia. Olha, irmã, essa aqui eu até li, porque essa eu nunca ouvi falando, viu? Essa aqui é novidade para mim, carvão vegetal. E ela diz aqui: é ótimo para virose, filtra as impurezas como carvão, mas com filtro. Eu vou sair daqui e vou comprar esse carvão. Porque já vai filtrar o que está ruim. Obrigada, meu amor. Deus abençoe. Já vi aqui, ó, chá de gengibre. Ela tem um negócio, quando eu tô assim, que manhã faz. Agora, como tá em Brasília, né? Meu Deus, manhã, manda aí pra mim via Sedex. Ô, moça Sandra Tess, manda pra mim aquele chazinho de limão, alho e mel. Esse aí, menino. Esse é uma coisa impressionante. Que resolva como resolve esse negócio. Amanhã bate no liquidificador. Então, galera, eles usaram vocês. Eles aplicativo robot, tutorial online. Inscreva no canal, se o like, de tchau.